então você vai trabalhar na administração de um hotel? Não, você não vai, porque você é da região. Quem vai é alguém que se formou em administração numa capital. Então, quem vai ser o chefe de cozinha vai ser alguém da capital. Meu pai foi cozinheiro num desses hotéis, eu sei como é que funciona. E eu trabalhei nessa biblioteca em que o bibliotecário responsável ficava no Rio Grande do Norte. Ele só vem quando o MEC vem. Uhum. Ele não fica. Então, nem nas particulares pequenas do resto do país, a gente pode aplicar toda essa teoria, tudo que a gente conversa. Quando vem avaliadores de São Paulo ou do Sul, é muito interessante. Eles olham com um nojo tão grande. Eles falam, é isso aqui que vocês chamam de biblioteca, é isso aqui que vocês chamam de faculdade? É isso. É a realidade do resto. Inclusive, a minha família é mestiça, a gente tem descendência de duas nações indígenas e africana também. E na época eu estava com cabelo alisado e com franja, e as características indígenas se acentuaram um pouco mais. E uma das avaliadoras virou para mim, foi na época das eleições, e falou assim: ó, você tenha cuidado com os professores e com as pessoas aqui dentro, porque eles não estão a seu favor. Você é mulher, você é minoria, você é de característica indígena. Você está em perigo, sempre. E aí, aquilo me marcou muito porque ela era alguém de uma universidade, ela era da USP, que estava avaliando ali a instituição, enquanto as outras pessoas estavam preocupadas com o nojo de uma faculdade pequena, ela veio até mim com essa proposta e ela sabia muito bem que aquele bibliotecário não estava ali todos os dias. Ela sabia que quem estava ali era eu. Uhum. E isso para mim marcou muito. E aí, todas as vezes que eu leio todos os textos, todas as aulas, é a experiência que marca para mim nesse sentido. É isso. Lívia, marcante é o seu relato todo, né? E é por isso que eu sempre ressalto a importância da participação do bibliotecário nos eventos de classe. Porque se a academia tem um discurso, né, que é muito distante da realidade, do contexto que todos nós bibliotecários vivenciamos, é a partir de nós que estamos em campo que todo mundo vai conhecer a realidade, o que acontece de fato, né? Então é por isso que nós devemos cada vez mais nos aproximar e compartilhar esses relatos para que a nossa maneira, né, como classe, né, que a gente se enxergue como classe, a gente possa ir realizando as mudanças que a academia ainda não enxerga, né? Eu, como bibliotecária, estou nesse momento na academia, mas oriunda de uma defasagem que eu senti tanto na academia quanto na minha prática profissional. Então, nós que estamos na prática que devemos recorrer à academia e mostrar, olha, isso aqui que vocês estão falando não é bem assim, né? Vamos conversar, né? Vamos dialogar. Se a academia não quer ouvir, vamos procurar os órgãos que nos ouvem, né? Que são os nossos representantes, os conselhos, as associações, né? Eventos como são realizados pela FEBAB, né? Os GTs que nos aproximam mais das nossas realidades. São iniciativas ainda pequenas, né? Vista a imensidão de realidades que o nosso país tem, mas que já contribuem para mostrar toda essa distância teórica e prática que a gente vive na nossa profissão. Quando eu vejo sobre estudo de usuários, eu penso assim que o primeiro estudo de usuários a ser feito pela universidade é com os bibliotecários do país. Os que já foram formados estão no campo, antes esses bibliotecários irem aplicar o estudo de usuário com suas comunidades. A gente teve na SCI um estudo assim, né? A Tati Queiroz fez um estudo com os egressos bibliotecários. Foi na época, inclusive, que estava tendo uma polêmica com a reforma do currículo da biblioteconomia, aumentar as disciplinas de gestão, diminuir as disciplinas ligadas à área social, as pessoas questionando que não tinha matérias que enfocavam a questão da opressão das populações LGBTQIA+, afrodescendentes, indígenas, e estava uma época tumultuada e ia ter
aí a apresentação da proposta do novo programa e coincidiu com a apresentação da dissertação da Tati, que fez um estudo não foi estudo de usuário, mas para entender a imagem, foi um estudo tirado do marketing, uma técnica de marketing, para ver qual era o núcleo central da imagem que os bibliotecários formados pelo curso de biblioteconomia da UFMG tinham do curso. E aí ela fez a apresentação dela de manhã e à tarde teve uma apresentação do novo programa. E uma aluna, eu lembro nitidamente, eu sei até o nome da aluna, essa aluna hoje está na pós-graduação, eu tenho um orgulho danado. Essa menina me mandou uma mensagem e falou assim: Cláudio, fizeram uma apresentação do programa novo e eu queria muito apresentar, e eles apresentaram um dado da pesquisa da Tatiana que está errado. Eles deram uma interpretação equivocada para um dado da pesquisa dela, e eu queria muito a pesquisa. Você pode me enviar a pesquisa? E a pesquisa não estava publicada ainda, ela tinha acabado de apresentar a tese. E aí eu peguei e fui lá e perguntei a Tatiana: Tatiana, você me empresta a sua pesquisa? Posso passar? Pode. Aí eu passei um PDF, e a menina, na reunião da noite, com a turma da noite, que iam apresentar de novo, ela pá! Não, aliás, a pesquisa da Tati foi à noite, foi a apresentação da Tati terminou às 7 horas da noite. E de manhã apresentaram isso, à tarde ela me procurou, na hora que à noite apresentaram o programa, ela, pum, ó, isso aqui está errado, por isso, a pesquisa deu diferente do que vocês fizeram e foi do caramba. Que eu olhei e fiquei com orgulho, minha cara, meu sorriso veio até aqui, assim, porque eu acho que você está certíssima. Né? E o Christian também está certo. Enquanto a mudança não acontecer com a gente pensando nesse negócio que a gente faz, isso não vai mudar. Eu dei aula em escola particular muitos anos. Eu comecei a dar aula em 94, quando eu me formei. Em 2009 que eu entrei para a SCI. Dezembro de 2009, 10 de dezembro de 2009. Então eu comecei mesmo em 2010, né, a dar aula. E eu me lembro que esse tempo todo que eu dei aula em escola particular, eu dei aula em várias escolas particulares, e uma coisa que eu observei com a mudança que o governo fez com o ProUni, né, que ajuda as pessoas sem condições financeiras, subvencionando o estudo dela em faculdades particulares. Isso foi muito bom para as faculdades particulares, mas foi muito ruim, porque o governo dava o dinheiro para as faculdades particulares formarem empreendedores. Então eles pegam um cara pobre e botam na cabeça dele que ele tem que pensar igual gente rica. E aí os caras, eu tenho contato agora na pandemia, várias pessoas que discutiram comigo durante a pandemia, gente pobre, é cara que fez educação física na Estácio, fez turismo sei lá, nessas faculdades aí, que não sei o nome, fez administração naquela faculdade que tem ali na beira do Arrudas, sei lá, era FEAD, sei lá, né? E aí os caras fazem esses cursos e saem com cabeça de gente rica, e defendendo a ideia de gente rica. Eu conversando com esses caras, eu falei assim, a mesma coisa da Elza Soares conversando com a Ari Barroso, né? Ele olhou a Elza Soares magrinha, aquelas joelho inchado, esquelética, foi cantar no programa de calor. De que planeta você veio, minha filha? Ela falou: do planeta fome, seu Ari. Eu meio que inverti conversando com os caras, falei assim: cara, de que planeta que você veio, que você está falando um negócio que não tem nada a ver com você, meu? E eu acho que é isso, sabe, Lívia? Lívia, desculpe. A gente tem que começar a pensar diferente. E a gente compra a ideia dessas pessoas e vende essas ideias. Então, o que essa senhora te falou é precioso, né? Agora, não é você sozinha. Por que Medellín funcionou? Porque Medellín, com o apoio da prefeitura, as pessoas mantiveram que a população estava do lado da mudança. Mas só aconteceu em Medellín. Eu fui a Cartagena de las Indias, é uma cidade turística como outra qualquer. Inclusive, encontrei um gringo na rua, um americano que morava, aliás, um inglês, morava há mais de 40 anos em Cartagena de las Indias, andando com o cachorrinho dele passeando, eu procurando a casa do Gabriel Garcia Marques, ele virou para mim: o que você está fazendo aqui? Não, eu vim ver Cartagena de las Indias. Vem aqui não, só. Isso tudo aqui é falso. Eu moro aqui há 40 anos. Isso aqui não é do povo daqui da cidade. Isso tudo é gente de fora que montou essas casinhas bonitas imitando casa antiga para ganhar dinheiro. O povo daqui não mora aqui, está todo lá de fora do muro. Isso aqui é o povo rico que veio para cá, né? E isso acontece na Colômbia inteira. Medellín é diferente porque durante 2 mandatos
as pessoas fizeram experiências lá e deu certo. Agora, tinha gente envolvida, né? E por isso que eu falo, a gente muda, mas a gente precisa se organizar, sabe? Professor, eu não sei se vocês conhecem o canal, o algoritmo da imagem Maravilha! do Bira, da senhorita Bira. Da Bira, que a gente nunca sabe se ele é o Bira ou a Bira, dependendo, às Ele vezes, segundo ele fala em ele é o masculino, ele Bira, fala a em o Bira. senhorita Bira é o personagem, né? É. Então, tem aquele canal, para mim, ele é muito importante que os alunos conheçam, porque a semiótica, assim como a história e a sociologia, a filosofia, elas não são só importantes para conhecer, saber e passar, mas para você aplicar como método de aplicar e ver a vida, ver a ciência, ver tudo. E quando eu vejo que, por exemplo, o novo ensino médio agora, que a gente estava até falando na última aula, ele vai diminuir essa questão dessas ciências, da filosofia, da sociologia, da história e tudo mais, isso me incomoda muito, mas eu acho que é natural. E uma resposta progressiva, que inclusive encaixa com essa questão das bibliotecas e das fotos, das selfies, e esse vídeo que eu mandei das bibliotecas fakes aqui, porque a ética econômica e a ética liberal e a política, ela está toda entranhada na nossa vida, na nossa educação, no processo todo da nossa vida. E o cidadão brasileiro, principalmente dentro da pobreza, da linha da pobreza, ele não tem consciência de nada disso. Mas o universitário que ele está chegando na universidade e ele não tem consciência de nada disso, e ele não sabe ler o mundo através desses argumentos e tudo mais, e não tem consciência disso, ele não se torna aluno, ele se torna discípulo. Uhum. Porque ele repete e ele aplica coisas que ele não sabe o que são. E aí ele não sabe avaliar contexto, ele não sabe avaliar a situação, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, por mais que a gente esteja discutindo coisas sociais hoje em dia de uma maneira que nunca foi discutida, ninguém sabe por que está discutindo. Ninguém está consciente. E esse canal ele ajuda muito a falar sobre isso, porque, por exemplo, eu vejo o Twitter. O Twitter, ele é uma ferramenta hoje em dia para se discutir política, se discutir pautas sociais e tudo mais, mas ele também é uma rede social que permite a pornografia e a prostituição e tudo mais de uma maneira que acessa crianças, que acessam pessoas vulneráveis. Não existe um limite, não existe um pensamento ético em relação à ferramenta que está sendo usada para se E é de uma discutir a agressividade sociedade. absurda, né? De uma agressividade impressionante. E eu acho que entranhar essas discussões sobre consciência dentro da ciência, eu acho que é muito essencial. E esse canal ajuda muito nesse sentido. Nossa, eu recomendo demais, Lívia, o algoritmo da imagem. Tem uma série de vídeos sobre a questão dos clubes, né? Dos clubes que criam exceção, né? E criam aquela nata, aquela bolha dos ricos. E um sobre as mudanças que as pessoas têm que fazer na imagem para poder participar dos clubes. Né, ela pega desde Elvis e Marilyn Monroe, Michael Jackson, até chegar na Dilma e na Merkel, na Angela Merkel, e no próprio Bolsonaro, né, que fez plástica no narizinho para ficar bonitinho e ganhar a eleição, que é preciosa. O Bira, né, é fantástico. Eu acho ele assim. E é pena que posta pouco, mas a proposta do canal é essa mesmo, é fazer poucas postagens e de muita qualidade. Agora ele tem feito várias lives no YouTube, tem várias lives em outros canais do Bira, que ele vai falar sobre isso. Então, legal. mesmo que não tenha vídeos no canal dele, dá para procurar outros materiais dele também. Né? Bacana. Ele procura como Bira mesmo. Ou o Bira, ou Senhorita Bira. Senhorita Aí Bira. na rede social dele, ele, se eu não me engano, ele está fazendo algum tipo de curso. E o pessoal está fazendo curso com ele, alguma coisa assim. Ele ainda está na universidade também. Que bom. Pois é, não, e é assim, é legal que é um estudante falando do que ele está aprendendo e acrescentando. Eu acho muito legal no caso do Bira, que eu sempre me confundo, do Bira, que ele... Hã?
Meio que tanto faz. É, meio que tanto faz. No caso do Bira, é que ele aprende, mas ele não reproduz igualzinho. Ele tem um olhar crítico. Inclusive, a personagem que ele cria, né? Que tem aquele marido, amante, companheiro, escroto, e como que aquela cena inicial, que às vezes até chocante para algumas pessoas, utiliza uma linguagem um pouco agressiva, as pessoas no início se assustam, mas quando vem a segunda parte, tudo que foi colocado naquela representação inicial É um exercício. é um exercício e depois a pessoa decodificando, usando as próprias, digamos, técnicas de semiótica que ela propõe, conseguem ver o que está naquele discurso dela. É maravilhoso, é apaixonante. É isso aí. É muito bom, muito bom. Gente, eu falo pra caramba, né? Putz, grilo. Acho que todos Mas nós. é ótimo. Bastante, né? No final só fica os tagarela. Se essa disciplina fosse à tarde, gente, essa nossa roda de conversa não ia ter fim. Mas, gente, sabe o que eu queria? É que fosse à tarde e depois a gente fosse pro Cabral. Eu não tivesse aula à noite, a gente pedisse umas cervejas no Cabral, sentasse na mesa, ficasse ali até 10h30, 11 horas, pegar os últimos ônibus e ir para casa depois, trocando as pernas de conversar no boteco, tomar cerveja. Ô, trembão. Tem vinho? Se tiver vinho, eu vou. Ah, o Cabral deve ter uns vinhos chapinha. Eu não recomendo, não. É melhor a gente comprar eu um não vinho bebo. melhorzinho. Só vinho mais... Água Vem de mineral suco, com limão. Lívia. H2O. Aí eu achei aqui um autor que a gente pegou e fez um fichamento no primeiro semestre. Você estava até falando sobre, vamos dizer, esquerda, direita, política, aquilo que molda, né? Que pré-molda o cidadão, né? Aí aqui tem uma frase muito bonita, né? Que é tipo assim: a liberdade de pensamento é a razão principal para se conservar livros e haver bibliotecas. Isso é excelente! Né? Isso acho que é de Broadfield, alguma coisa assim, eu não sei falar. E também ele fala para não tratar os homens como cidadãos, porque assim você vai formar o que o Estado deseja, né? Como você quer moldar, né, aquela pessoa para pensar daquele jeito. E o que exatamente o governo quer, por exemplo, com essa nova reforma do ensino médio, que particularmente, de certa forma, eu acho ruim, porque ela está formando mão de obra, não está formando a pessoa que pode se especializar em alguma área, está formando mão de obra. E é por isso, né? Sabe o que me tenho assusta no novo... Desculpa, Eu fala tenho aí. uma coisa para falar sobre rapidinho. A consciência sobre democracia que a elite tem e o pessoal que não é da elite tem são diferentes. Enquanto a elite compreende o conceito grego de democracia, em que todo cidadão tem voz, mas nem todo mundo é cidadão, o resto do pessoal vive uma ilusão democrática, representativa, que não existe. Lívia, você sabe que eu não sou muito democrática. Mas, gente, vocês sabem que a democracia é um conceito grego, mas grandes filósofos gregos não foram democratas. O Platão, por exemplo, ele dizia que a democracia não podia funcionar nunca, porque o cidadão não era preparado para pensar, e a democracia exigia reflexão. Por isso que na República ele cria a categoria de reis filósofos. Quem quiser entender o que é um rei filósofo, é só assistir um filme muito bonito, que é aquele Capitão Fantástico, onde um pai e uma mãe criam os filhos isolados no mato, ensinando eles a sobreviver, a rudimento de medicina, esporte, filosofia. Então a filha dele, a pequenininha adolescente lá, estava lendo Lolita. E aí o pai vira e fala assim: você está sacando que esse cara aí está pegando a menor de idade, né? Ela falou: sei. Você sabe que isso é errado, né? Ela falou assim: sei. Então tá bom, é só para saber se você está ligada no que você está fazendo. E é muito legal porque a ideia do imperador filósofo são aquelas crianças, né? São crianças que são educadas para entender as complexidades do mundo e que o mundo não é unilateral. Né? E eu acho isso muito legal. E o Platão falava isso: olha, a democracia para funcionar, a república, né, para funcionar, tinha que ter uma elite que pensasse assim. A democracia que matou Sócrates, né, era uma democracia que matou Sócrates porque ele exercia o direito democrático dele de cidadão, de não ser parte do povo. Ele era do demos, mas não era igual a todo mundo, né? Ele era da elite. Ele tentou exercer a elite, mas ele foi além do limite dele. É uma coisa parecida com o que acontece numa determinada tribo, que
Darcy Ribeiro representa num livro dele chamado Maíra, onde ele conta de um pajé. Essa tribo em especial tinha dois tipos de pajé, o pajé sacaca e o pajé tradicional. O pajé tradicional é aquele que estabelece uma relação com os deuses, né, com as entidades lá superiores, os espíritos superiores são os Maíra. E o pajé sacaca é o que cura as feridas, é o que cura o osso, que emenda o osso quebrado, que reza a picadura de cobra para a pessoa não morrer de veneno, que reza a carne, cura a carne e o peixe para não apodrecer. E aí o pajé sacaca ele vive no fio da navalha. Porque se ele for bom demais, ele curar a carne demais e carne nenhuma apodrecer, ou benzer todas as picaduras de cobra e todo mundo sarar, ele é poderoso demais. E a tribo mata ele porque ninguém quer um cara poderoso desse jeito. E se ele curar a carne de menos e a carne apodrecer muito, e se as pessoas começarem a morrer muito picada de cobra, eles vão lá e matam ele também, porque ele é poderoso de menos. E aí o feiticeiro da tribo vizinha é mais forte que o da tribo, então eles estão ruins de pajé. Eles precisam de um pajé melhor. Então, essa situação de limite é uma situação que muitos de nós vivemos, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. E a democracia é basicamente esse ambiente. O Sócrates morreu por causa disso, né? Ele usou demais da liberdade que ele não tinha, né? Mas que diziam que ele tinha. E, gente, democracia só existe para branco e para rico. E eu falo disso porque eu sou privilegiado, né? As únicas vezes na vida que eu fui parado pela polícia foi porque na minha adolescência eu era barbudo e cabeludo. E aí eu andava na rua e aí me parava porque achava que era maconheiro. Então pegava o Cacau, que era o meu amigo preto que andava comigo. Quando entrava a polícia no ônibus, eu olhava e falava assim, negão, fudeu, aí somos nós. A gente já ia levantando, virando, pôr na mão na parede, porque sabia que ia revistar nós dois. Mas a mim revistava porque eu era barbudo e cabeludo. O Cacau não, o Cacau continua sendo revistado até hoje. Um homem com 50 e tantos anos, eu garanto que se ele tiver com a faca dentro da bolsa, dentro do ônibus, e o pessoal entrar no ônibus, eles vão levar a faca dele se não levar ele. E o Cacau é açougueiro. Então, é o instrumento de trabalho dele, a faca. Né? Ele carrega uma faca com ele porque ele trabalha com isso. Né? Oi, diga. Eu estava lendo uma saga de fantasia de uma autora americana que tem uma estalajadeira, que ela é responsável por uma pousada na Terra, e ela recebe visitantes do espaço, de vários planetas. E a Terra é considerada um espaço neutro para esses visitantes que estão atravessando o universo por algum motivo, e a única regra básica deles é que os humanos não devem saber sobre eles. E um juiz, um árbitro do espaço, ele convoca uma reunião e pede a ela que a estalagem dela seja o espaço para fazer essa reunião de paz entre 3 nações diferentes que querem discutir uma guerra que está acontecendo num planeta. Um é uma raça super desenvolvida de guerreiros, o outro é uma raça de vampiros do espaço lá, muito doido, e a outra raça é uma raça de mercadores que são como se fossem raposas. E os guerreiros, eles têm uma democracia, enquanto os vampiros têm uma aristocracia. E tem uma discussão em que a estalajadeira pergunta ao vampiro por que ele despreza os guerreiros. E ele fala que é o absurdo da democracia. Ele fala, uma pessoa não deveria ser escolhida por meritocracia pela população que não está preparada. Uma pessoa deveria ser preparada a vida toda para assumir um cargo de liderança. Aí ela fala assim, como se a aristocracia nunca tivesse dado errado. Ela fala para ele. Uhum. E aí todo o livro é o conflito de paz dentro da estalagem. Ela é responsável por manter a segurança deles, enquanto o árbitro é responsável pela exerção da paz da guerra. E toda a discussão é muito interessante no livro, porque é sobre política, mas através de uma fantasia. E é muito massa. E aí era sobre isso, sobre essa questão da democracia, que o vampiro e ela estavam falando. Os dois deram errado. E é muito louco pensar isso, porque o conceito de democracia, na realidade, ele evolui lá com Solon, na Grécia, e a partir de um conceito que é o conceito de nobreza, né? Arete. Arete é o que torna as pessoas especiais. Né? Então, tudo bem que o conceito especial na Grécia envolvia você ser filósofo ou você ser atleta. Né?
aqui no mundo atual, ser especial é você ser famoso, você é famoso porque você ficou famoso e você fica famoso para continuar famoso. Então é um ciclo que, na realidade, não tem nenhum mérito, né, a não ser a própria fama. Mas a gente não está muito diferente daquela estrutura, não. Né? E as pessoas emergem, né, de uma categoria social para outra sem necessariamente ganhar consciência. Né? Então a gente tem muito, muito a crescer, muito a amadurecer. Infelizmente. Qual é o título do livro, Lívia? Eu vou botar aqui, é que eu estou tentando pegar o livro aqui no celular. É porque eu não tenho o título dele em português, mas o nome da autora é Ilona Andrews. E os livros dela, as 3 sagas dela são com personagens femininas, muito fortes, e que elas são responsáveis de alguma maneira por conflitos, né, aí em torno de política, de cargos, de elites e fantasia, magia, tudo envolvido. O nome desse é o segundo da saga. Vou dar uma pesquisada, então. Depois a gente bota no Moodle. Esse é o título que eu coloquei em inglês aqui é o segundo da saga. Sweeping Peace. Sweep é tipo trocar, né? Sweep. Trocar na paz, troca em paz. Mas qualquer coisa, eu posso te mandar os livros em PDF, eu tenho todos eles em PDF, sabe? Dá até para botar no Moodle pra galera. Clandestinidade. Socializar pra galera. Para fins acadêmicos. Então não, claro, eu acho ótimo. Eu sou um frequentador assíduo da Bahia Caribenha. Como diz a minha filha, os Piratas dos Caribes. A minha filha, quando era pequenininha, ela falava: pai, deixa eu ver os Piratas dos Caribes. Eu falei: deixa você ver os Piratas dos Caribes. Inclusive, o povo fala muito sobre o George Martin e a Guerra dos Tronos, né, para falar sobre política e sobre isso tudo, mas tem uma saga que é a Filha do Império, a Serva do Império e a Dona do Império, uma coisa assim, que é também sobre política, raças diferentes discutindo escravidão, discutindo invasões, discutindo tudo isso, só que é dentro de uma outra fantasia e também a personagem principal é uma mulher. E aí ela tem o fator de que ela não tem apoio nenhum por ela ser mulher. E ela vai usar de estratégia, manipulação, conhecimento, livro, tudo a favor dela para poder conseguir dominar tudo isso. Você estava falando de mulheres interessantes. Eu gosto de uma autora de ficção científica que ela escreveu um romance que eu tenho um carinho. Ela escreveu vários. Tem um chamado Os Despossuídos, que eu acho espetacular. Mas tem um que eu tenho um carinho muito grande, que é A Mão Esquerda da Escuridão. A autora é Ursula Le Guin, né? Que ela tem um personagem masculino, mas é muito interessante, porque ele é um homem negro que vai para um planeta onde as pessoas são mais pretas que ele. Então ele sofre um racismo, um preconceito por ele ser claro nesse planeta onde a regra é ser preto, e ele é heterossexual e é de um povo como nós, formalmente dividido em 2 sexos, o masculino e o feminino. E esse planeta, por questões de evolução, ele é um planeta de espécie humana, mas por causa do afastamento de milhares de anos, os seres humanos desse planeta evoluíram para ser como os peixes palhaço, por exemplo, os nemos, que dependendo da situação, faltando machos, parte dos machos vira fêmea, e faltando fêmea, parte das fêmeas vira macho. Eles trocam de sexo. E, de repente, ele é preso num lugar tipo um gulag, né, no norte do país, tipo na Sibéria deles, junto com um amigo dele, que é desse planeta, um homem. Só que como estão 2 homens presos nesse lugar trancado, e esse outro homem entra no cio, e o cara da não, da eclésia humana, não vira mulher, esse cara vira mulher. Então o narrador, de repente, se vê preso com um cara que é amigo dele, que virou mulher e por quem ele tem atração, porque virou mulher, ele está apaixonado pelo cara. Então é muito legal a Úrsula descrevendo o nó que dá na cabeça dele, porque ele está apaixonado por um cara, mas que é um cara, mas é uma garota, e eu acho isso muito legal, porque é a época que a Úrsula escreveu isso, né? Que isso não é um livro dessa década, da segunda década dos anos 2020, assim, dos anos 2000. Eu tenho achado interessante a literatura mais atual, tanto brasileira quanto americana, e também tem uma autora que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é de origem
árabe, que essa literatura atual ela pode ser utilizada para trazer os jovens para a literatura de uma maneira que a literatura clássica nunca conseguiu. Porque quando você pega um adolescente, no começo do ensino médio, você pede que ele leia todos os clássicos, ele não vai ter vontade nenhuma de ler nunca mais. Eu digo que ele não vai, porque essa pessoa fui eu. Porque eu gostava de ler e mesmo assim eu tomei ódio de tudo aquilo. E a gente só vai entender e mudar em relação a essa literatura clássica quando a gente já é adulto e a gente pode se relacionar com aquela literatura. Tem uma autora brasileira, a Renata Ventura, não sei se... Então, poucas pessoas, quando eu falo, conhecem a Renata Ventura, mas ela é incrível. Ela aplica toda a fantasia de Harry Potter e as fantasias dos folclores brasileiros e de outros lugares a uma escola de magia no Brasil, que ela fica dentro do Corcovado. Os Arcos da Lapa são um portal para o mercado de magia deles. E a gente tem personagens do folclore brasileiro como personagens centrais, e o personagem principal é um menino de favela, um menino que veio do Morro Dona Marta, é um menino que está envolvido com o tráfico, que se descobre um bruxo e quer trazer justiça. Ele não é o personagem principal perfeito, ele não é aquele personagem estereotipado de que nunca comete erros. Não é o Harry Potter. Não, jamais. Ele comete os principais erros do livro. E é a evolução do personagem enquanto pessoa que vai trazer a história do livro e toda a fantasia. E eu vejo, assim, que a maior parte dos professores sequer sabem da existência desses livros. Por exemplo, o Rafael Dracon, que também é brasileiro, que tem Os Dragões de Éter, tem dois autores do Espírito Santo, que tem... esqueci o nome do livro agora, mas eu tenho ele ali na estante também, que vai falar sobre os 7 pecados capitais através de uma guerra. E são autores fantásticos, que vão falar sobre assuntos importantíssimos e não tem visibilidade alguma. Tem uma autora americana, Colleen Hoover, que tem um livro E Acaba com a Gente, eu acho que a tradução é essa em português. E vai falar sobre violência doméstica, de uma maneira que você é a vítima, porque você se vê no início da história, não no final dela. E você é absorvido por aquilo, você enfrenta aquilo daquela maneira. E essa consciência que só um autor pode trazer para você, só um livro pode trazer para você te colocar na visão do personagem. Te desperta empatia, né? Exatamente, você está no lugar do personagem desde o início, você só sabe o que ele sabe, o que o narrador te deixa saber. Me senti super representado, porque com 10 anos de idade, minha professora de literatura mandou eu ler Helena do Machado de Assis, e eu adoro Machado de Assis. Os contos do Machado de Assis seriam ótimos para dar para a criança. A Missa do Galo, né, a Cartomante, ótimos contos. O próprio Espelho. Agora você dá Helena, que o Machado de Assis escreveu revoltado, porque falaram que ele só escrevia coisa para gente intelectual, e ele resolveu escrever um folhetim para as meninas. O livro já era ruim, era um folhetim para as meninas da época dele. E aí a professora, com 10 anos de idade, me mandou ler aquela porca. Eu tenho o livro até hoje de raiva. O livro ele daquelas edições de ouro que as páginas soltam assim, ele tá ali amarrado com a gominha. Eu guardo ele com lembrança do como não fazer uma coisa. Gente, adorei, mas agora eu tenho que ir olhar minha mãe, que ela já deve ter feito xixi na roupa, já deve estar tudo molhado na cama agora. Cláudio, muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversas e diálogo aqui, foi muito gostoso, viu? Obrigado a vocês, adorei, muita saudade de estar com vocês e espero que a gente volte algum dia a ter aula e que eu encontre vocês para a gente fazer alguma coisa juntos, conversar, né, sentar ali no laguinho seco da SCI e conversar fiado. Vai ser um prazer encontrar todos vocês. Então, boa noite, pessoal. Boa sexta-feira, bom descanso, bom fim de semana. Até mais. Tchau, Cris, tchau, Gabi, tchau, Lívia, tchau, Andréia. Obrigada para vocês também. Uma boa noite, viu? Foi ótimo. Boa noite, beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, Manu. Tchau, Cláudio. Obrigada.